Você tem um poder sobrenatural e nem sabe disso. Na verdade, a maioria de nós passa a vida inteira ignorando o potencial extraordinário da consciência humana. No livro Como se tornar sobrenatural, o Dr. Joe Dispenza nos mostra, mais uma vez, como utilizar todo o potencial criativo das nossas mentes para ter uma vida extraordinária. Bom, como eu já falei em outro livro do Joe Dispenza que eu fiz aqui no canal, ele tem uma linguagem bem científica e ele tem uma preocupação muito grande em trazer dados, fatos e argumentos para dar um respaldo científico para tudo aquilo que ele ensina. E isso tem um lado muito bom, porque ajuda no convencimento da nossa mente linear e analítica, principalmente das pessoas que são mais céticas, mas ao mesmo tempo tem uma desvantagem que é a leitura para algumas pessoas, né, principalmente que são mais leigas, ela pode ser um pouquinho complicada. Bom, em essência, as obras do Joe Dispenza, elas têm uma mensagem muito semelhante, mas a principal diferença desse livro aqui para o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que eu resenhei há alguns meses atrás, é que esse daqui ele tem uma pegada mais mística. Enquanto no livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, ele te mostra uma ferramenta para você transformar a sua personalidade, né, reconstruir um novo eu, aqui ele também vai falar sobre isso, mas o foco principal dele é explorar a parte mística da consciência humana. Então, como ele mesmo fala, o objetivo dele é desmistificar o místico. Então ele vai explicar experiências místicas, né, experiências transcendentais de estados alterados de consciência de um ponto de vista científico. Então ele vai te dizer tudo o que precisa acontecer no seu cérebro, na sua química cerebral, no seu corpo e etc, para que você consiga ter experiências místicas. O que são essas experiências místicas? São estados alterados de consciência, onde você pode ter, digamos assim, visões espirituais, né? Um vislumbre da realidade espiritual. É isso que muitas pessoas buscam quando elas utilizam psicodélicos, né? Hoje em dia é muito comum as pessoas, ficou muito famoso, né, a ayahuasca, para ter esse efeito nas pessoas, mas o Joey aqui traz uma forma de você alcançar esses estados de consciência usando apenas a meditação e a sua força de vontade, porque não é um trabalho fácil. Então a ideia principal desse livro é fazer você se voltar mais para o seu mundo interno, fazer você acreditar mais no seu mundo interno do que no seu mundo externo, porque o externo ele é só um reflexo do interno. Então todo esforço que você tem que fazer, né, o único esforço que tu tens que fazer para mudar a sua vida é um esforço interno, né, no seu mundo interno, mudar o que tá dentro. Bom, logo na introdução ele começa trazendo uma experiência de vida que eu acho bastante rica, que é as dificuldades que ele passou para conseguir assumir, digamos assim, e ir para um lado mais metafísico na carreira dele, porque ele sendo um homem do meio científico, né, o que mais tem no meio científico e acadêmico são pessoas muito analíticas e céticas. Então ele teve uma resistência muito grande porque as pessoas não acreditavam no que ele falava. E ele perdeu muito tempo da vida dele tentando convencer as pessoas erradas daquilo que ele queria ensinar, né, da parte metafísica da coisa. Tem pessoas que simplesmente nunca vão aceitar essas coisas, que nunca vão aceitar o sobrenatural. Elas têm um bloqueio. E aí ele precisou entender isso e parar de se importar com essas pessoas para, digamos assim, assumir esse lado místico dele e passar a ensinar o que hoje ele ensina. Inclusive, mais pra frente no livro, ele explica que ele teve, numa das experiências místicas que ele teve uma memória de vida passada, onde ele viveu exatamente esse mesmo dilema, né, em um tempo muito remoto, onde ele ensinava uma filosofia de vida e ele foi perseguido por isso, né? Só que nessa vida anterior ele acabou desistindo de ensinar aquilo que ele queria ensinar, ele acabou se frustrando muito naquela outra vida. Então nessa vida ele tinha essa vontade muito forte de compartilhar o conhecimento dele e ele viveu exatamente o mesmo desafio, só que dessa vez ele fez a coisa certa. Mesmo sendo perseguido, mesmo sendo intimidado, ele perseverou transmitindo aquilo que ele acreditava. Bom, esse livro, né, ele inicia ali no primeiro capítulo trazendo cases de sucesso, que é uma coisa que ele faz muito nos livros dele. Então ele dá muitos seminários, né, ele faz muitos eventos presenciais, então ele vai descrever várias histórias de pessoas que realmente tiveram resultados muito surpreendentes, né, que realizaram coisas muito extraordinárias, que é como se fosse ali uma amostra grátis, né, do que a sua mente realmente pode fazer se você se dedicar de verdade no trabalho interior, né, de treino mental e meditação que ele traz aqui. O capítulo 2 é um dos meus favoritos, que é onde ele traz o conceito de momento presente, né, então ele vai esmiuçar
o que é realmente o momento presente, o que é estar presente. Dentro do trabalho dele, o momento presente, ele também chama de o eterno agora, é o único lugar onde você pode criar alguma coisa. O passado e o futuro, eles não existem. A única coisa que existe é o aqui e o agora. Sempre vai existir só o aqui e o agora. Então, nesse exato momento, você tá criando alguma coisa. Todos nós estamos criando alguma coisa nas nossas vidas, aqui e agora. O problema é que quando você tá no piloto automático, você acaba recriando mais daquilo que você já conhece. Porque o piloto automático é um condicionamento 100% baseado no passado. Os condicionamentos do nosso cérebro, eles são 100% produtos do passado. Então você não consegue pensar nada diferente do seu passado se você não vier para o momento presente. Então, conforme a gente vai vivendo a nossa vida e se desconectando cada vez mais do momento presente, a gente vai literalmente perdendo o nosso livre-arbítrio para os condicionamentos automáticos. Então você para de ser o autor da sua vida e você deixa que os programas automáticos da sua mente, né, criados pelas experiências passadas e pelos condicionamentos passados que você recebeu, ditem exatamente como vai ser a sua vida, cada passo que você vai dar. Esse capítulo ele traz também um conceito muito importante, que é o da energia versus matéria, que casa muito bem com a escala das emoções do Dr. David Hawkins, que eu expliquei no vídeo sobre expansão de consciência. Aqui ele mostra que quanto mais você se ancora em emoções elevadas, menor é a sua identificação com a matéria, ou seja, com o seu corpo e com o seu ego. E quanto mais você fica nas emoções negativas, mais você se identifica com a matéria. Então, mais você acredita que você é o seu corpo e mais você tá ali sendo dominado pelo seu ego, que é quando você entra no modo de sobrevivência. Então, você fica competitivo, você precisa se defender, você quer atacar as outras pessoas e tem todos os outros comportamentos negativos, né, de inveja, rancor, ressentimento e etc, que acabam estragando a nossa experiência de vida. E aí, a partir disso, né, o que a gente conclui é que quando a nossa mente tá no piloto automático, ela está sendo controlada pelo corpo ou pelo ego, que tá 100% condicionado. E quando isso acontece, na sua mente, você sempre tá pensando ou no passado, então ou você tá revivendo o passado, ou você tá projetando um futuro previsível com base no que você conhece do passado, com base no que aconteceu no passado. Então você nunca tá com a sua mente 100% presente no aqui e no agora. Logo, a sua energia de criação, ela não tá disponível para você criar coisas novas. Você não pode criar uma coisa nova enquanto você só pensa em termos do que você conhece no passado. Para você criar o desconhecido, para você criar uma nova possibilidade, uma possibilidade surpreendente, né? Algo que é completamente novo e inovador na sua vida, você precisa entrar no desconhecido. Então, quando você está no momento presente, ou você não está pensando em nada, ou você está acessando a sua intuição e recebendo, né, informações e inspirações. Então, enquanto você só acredita e só pensa com base naquilo que você conhece, naquilo que você já viu e já viveu, nada de novo pode acontecer na sua vida. E aí no capítulo 3 ele vai fundo então, né, nessa questão de como você faz a sua mente entrar no desconhecido. Ou seja, você ficar 100% com a sua mente focada no momento presente, no aqui e no agora, eliminando todos os ruídos de pensamento relacionados ao passado. Aí ele fala que quanto mais tempo você consegue manter a sua mente, né, trazer ela para esse lugar, né, para esse desconhecido, para esse vazio, maior é a probabilidade de que coisas novas e surpreendentes aconteçam na sua vida. Bom, no capítulo 4 ele vai falar sobre o nosso sistema de chakras, que ele chama de centros de energia. Ele explica como que esses centros funcionam e a relação que eles têm com cada uma das nossas glândulas hormonais. Basicamente, ele vai falar que cada um desses centros tende a acumular uma certa quantidade de energia, a nossa energia vital. Então, quanto mais uma pessoa está condicionada a se identificar com o corpo, né, com o ego, mais ela vai ter energia presa nos chakras inferiores, que são mais ligados, digamos assim, à nossa parte animal e ao nosso instinto de sobrevivência. Conforme uma pessoa ela vai expandindo a sua consciência, né, se espiritualizando, a energia ela volta a fluir e ela vai subindo para os chakras superiores. Bom, que energia é essa? É a nossa energia vital, é a energia da criação. É com essa energia que você cria. Só que se ela está presa nos seus chakras inferiores, você está utilizando essa energia única e exclusivamente para fins materiais, né? Para proteger o seu corpo. Você não está realmente criando
nada com ela, você tá desperdiçando ela, digamos assim, na sua parte mais inferior, que, digamos assim, é a parte animal. A gente tem uma amostra do poder dessa energia quando a gente dissipa ela, por exemplo, em um orgasmo. Porque como é um ato, né, de procriação, não deixa de ser um ato de criação. Só que é um ato na matéria, né, um ato da nossa parte animal, né, do nosso corpo. É por isso que muitas vezes as pessoas que escolhem seguir caminhos espirituais e se dedicar única e exclusivamente a isso, elas acabam se tornando celibatárias. Não é porque é um pecado, não é porque é errado, porque não sei o quê. A gente tem um monte de, assim, ideias malucas sobre por que elas fazem isso, mas a realidade é que conforme elas se desenvolvem espiritualmente, a energia delas flui, não fica mais presa ali nos chakras inferiores. E aí elas perdem o interesse nessas necessidades carnais. A energia vital dela não tá mais concentrada só naquela partezinha que está relacionada com a sobrevivência do nosso corpo físico, com o nosso instinto de procriação, com o nosso instinto de sobrevivência. A energia dela já está fluindo cada vez mais para os chakras superiores, então ela está interessada em coisas mais elevadas. Toda vez que você tem experiências mais elevadas, você para, digamos assim, de se contentar com pouca coisa. O êxtase espiritual, ele é muito superior ao orgasmo que a gente tem. Se você lê qualquer relato, né, de santos, de monges, onde eles tentam expressar as experiências que eles têm, né, de êxtase espiritual, é algo completamente sobrenatural, é algo que está muito além de qualquer coisa que a gente possa sentir no nosso corpo com recursos mundanos. Então essa foi uma das maiores sacadas, né, que eu tive lendo esse livro. No capítulo 6 ele vai falar sobre o campo eletromagnético do nosso corpo, como esse campo se forma e como que você pode fazer para aumentar o seu campo e, consequentemente, aumentar o seu poder de atração. E isso vai acontecer justamente através do fluxo dessa sua energia de baixo para cima. Então, você tem que aprender a liberar a energia presa nos centros inferiores e fazer ela começar a fluir na direção dos centros superiores. Isso vai gerar uma corrente que vai aumentar o campo eletromagnético ao redor do seu corpo. Para isso, ele vai te ensinar uma técnica onde você usa o seu corpo, né, como uma ferramenta para realizar isso. Então, você vai combinar uma respiração acompanhada de contrações musculares, né, em volta de cada um dos centros, de baixo até em cima, para meio que forçar, digamos assim, essa energia a fluir. E aí, no final, obviamente, você precisa manter emoções elevadas, porque como ele mostra, né, quando a gente mantém emoções elevadas, a gente tem uma maior coerência cardíaca e é o nosso coração que produz, né, esse campo que a gente tem em volta do nosso corpo. Então, essa energia que a gente tem que fazer circular também é muito chamada de Kundalini. Isso que ele está ensinando, ele é muito parecido com aquela técnica de Kundalini Yoga, né, que é você fazer a sua energia, despertar ela, né, fazer ela sair dali dos chakras mais inferiores e começar a subir em direção aos chakras superiores. Bom, fisicamente, o que ele explica que esse processo faz é estimular o fluxo do líquido espinhal de baixo para cima, fazendo com que ele entre no cérebro com uma certa pressurização. E aí esse líquido vai pressionar a sua glândula pineal. E como ela tem propriedades piezoelétricas, que significa isso, que quando ela sofre pressão, ela gera uma corrente elétrica, você vai estar, então, ativando a sua glândula pineal. E aí isso vai fazer com que a sua glândula produza certas substâncias que vão meio que anestesiar a sua mente analítica, fazendo você ficar mais sugestionável. E aí isso abre, digamos assim, portas para você ter essas experiências místicas. Bom, aí eu queria fazer um parênteses nesse ponto, porque tem outro autor que eu também gosto muito, que inclusive já resenhei 2 livros dele aqui no canal, que é o Dr. David Hawkins, né, o criador da escala dos níveis de consciência. E eu lembro de alguns dos livros dele, eu não lembro qual foi, um dos mais avançados. Eu li que ele não recomenda essas práticas de Kundalini Yoga, né? Essas práticas de você tentar forçar através do corpo que essa energia flua, porque ele diz que o fluxo dessa energia em direção aos nossos chakras superiores é uma coisa que acontece de forma natural, como uma consequência da nossa expansão de consciência. Então, se você não tem um nível de consciência muito elevado, não adianta você querer forçar isso a acontecer, porque você até pode conseguir, mas, digamos assim, o teu corpo não vai estar ajustado para isso. E aí pode ser perigoso. Tem muitas pessoas que desmaiam durante essas práticas. Inclusive, o próprio Joey relata isso, né? Que em alguns dos seminários dele, algumas pessoas acabam desmaiando. E segundo o Dr. David Hawkins, é porque elas não estavam, digamos assim, preparadas para receber aquela carga energética, porque elas não expandiram a consciência delas o suficiente para isso.
Outro ponto que o Dr. David Hawkins também fala é que as possíveis experiências místicas, né, que uma pessoa tem fazendo isso, se ela não tem um nível de consciência muito elevado, né, se ela não tem realmente, digamos assim, um mérito espiritual para ter uma experiência mística, o que ela vai ter, na verdade, são alucinações que podem não ter nem um pouco de espiritual naquilo, né, porque vai ser compatível com o nível de consciência dela. Então, se uma pessoa que tem um nível de consciência muito precário fizer isso, ela vai simplesmente alucinar e aquilo não vai gerar nada de positivo na vida dela. Mas é bem raro, né, acontecer de pessoas com um nível de consciência baixo se interessarem por esse tipo de coisa e principalmente terem um empenho, né, de fazer esse tipo de meditação, porque não é fácil. Então eu acho importante trazer essa informação aqui, né, trazer esse contraponto, mas fica ao critério de cada um fazer ou não essa prática. Bom, e a seguir ele mostra então mais casos, né, de pessoas comuns que realizaram o extraordinário. E ele apresenta essas coisas em formas de estudo de caso, o que é bem interessante. E aí ele também vai mais fundo na questão da coerência cardíaca, sobre como o nosso coração, né, ele harmoniza com o nosso cérebro quando a gente está em estados onde a gente sente emoções elevadas. Então ele traz mais uma vez, né, a importância de você sentir emoções elevadas. Bom, na sequência tem uma parte muito interessante que ele esmiuça o conceito de tempo. Talvez você já tenha ouvido falar que o tempo é uma ilusão, mas você nunca tenha entendido muito bem porquê disso. E aqui ele vai entrar em detalhes nessa questão do tempo. O ponto central é que quanto mais você se identifica com o seu corpo, né, ou seja, com a matéria, mais forte essa ilusão do tempo ela é para você. Isso significa que mais você demora para conseguir manifestar algo na sua vida. Então, quando você tem um objetivo, quando você tem certo sonho que você quer alcançar, quanto mais você é identificado com a matéria, né, com esse paradigma 3D, mais você vai demorar para conseguir aquilo que você quer. Mais você vai precisar se esforçar e realizar ações aqui para você conseguir o que você quer. Por outro lado, conforme você vai perdendo a sua identificação com o corpo, com a matéria e com o seu ego, quanto mais você vai se identificando com o seu espírito, mais essa ilusão do tempo ela enfraquece e mais rápido você consegue manifestar as coisas que você quer na sua vida. E aí a gente tem outro capítulo muito legal, que é o capítulo 12, ele é exclusivamente sobre glândula pineal. Se você gosta muito, né, de meditação, de assuntos místicos e etc., provavelmente você já ouviu muito falar sobre a glândula pineal. E aqui ele vai explicar detalhadamente, sempre com respaldo científico, mas fazendo um link com a parte mística da coisa, explicando, né, como que você pode utilizar essa glândula e ativar essa glândula para você sintonizar com o campo unificado ou com a inteligência superior e conseguir, né, ter mais insights, mais intuições e, de repente, até mesmo ter essas visões místicas. Bom, gente, esses foram os insights que eu tinha para trazer desse livro. Eu acho que se você ainda tem alguma dúvida sobre o fato de que a sua mente cria sua realidade, como que ela faz isso e de todo o potencial extraordinário que ela tem, depois que você lê esse livro, não vai mais te restar nenhuma dúvida. Agora, para você tirar a prova real disso, né, e ter resultados na sua vida, você precisa colocar em prática os ensinamentos que estão aqui. E essa é a parte mais desafiadora. O caminho que o Joe Dispenza ensina, ele envolve muita meditação e disciplina mental. E esse é um dos maiores desafios da experiência humana, na minha opinião. Sabe, é muito difícil você sentar a bunda na cadeira ou no chão e ficar ali 2 horas simplesmente tentando silenciar a sua mente, disciplinar a sua mente, sabe? Parar de deixar ela vagar, parar de alimentar pensamentos aleatórios. Com toda certeza, essa é uma das coisas mais difíceis que existem na experiência humana que a gente vive. E só não concorda com isso quem nunca tentou fazer isso. A notícia boa é que você pode melhorar com o tempo, mas precisa de treino diário, então você precisa ser consistente. Fazer absolutamente todos os dias. Vão ter dias que vão ser melhores, vão ter dias que vão ser piores, e isso é absolutamente normal. O que você não pode é parar. Não é algo que você vai fazer só uma vez e aí pronto, mudou a sua vida inteira. Não. É algo que quanto mais você faz, melhor você fica, melhores são os resultados que você tem. E aí eu adoro, gente, a forma como ele descreve exatamente o que você vai experimentar se você tentar parar para meditar e silenciar a sua mente. Eu vou ler aqui brevemente, que realmente é muito interessante. Sua atenção vai acabar vagueando de novo, o que não é surpreendente. Enquanto você permanece sentado em meditação, o seu corpo vai ficando aborrecido e impaciente, porque quer fazer alguma coisa. Afinal,
você o programou para se levantar e seguir a mesma rotina todos os dias. Ele quer desistir da meditação, abrir os olhos e ver alguém. Quer ouvir alguma coisa na TV, falar com alguém pelo telefone. Prefere saborear o café da manhã a ficar sentado ali fazendo nada. O corpo gostaria de sentir o aroma do café, como em todas as manhãs, e adoraria sentir alguma coisa como um banho quente antes de começar o dia. O corpo quer experimentar a realidade física com os sentidos, para colher uma emoção, mas o seu objetivo é criar uma realidade a partir de um mundo além dos sentidos, que não é definido pelo seu corpo como a sua mente, mas por você como a mente. À medida que se conscientiza do programa, você aquieta o corpo no momento presente. O corpo tenta retornar ao passado familiar porque quer se dedicar a um futuro previsível, mas você continua a aquietá-lo. Cada vez que supera hábitos automáticos, você se torna maior que o seu programa. Cada vez que insiste em aquietar o corpo no momento presente, como quem treina um cachorro para sentar, você recondiciona o seu corpo a uma nova mente. Cada vez que toma consciência de seu programa e de seu esforço pelo momento presente, afirma que a sua vontade é maior que o seu programa. Se você continua devolvendo sua atenção e, portanto, a sua energia ao momento presente e percebendo quando está presente e quando não está, mais cedo ou mais tarde, o seu corpo se rende. Gente, é exatamente isso que acontece. Quando você se identifica com o ego, você se identifica com o corpo. O corpo, para ele se sentir vivo, ele precisa experimentar coisas através dos sentidos. Então ele precisa ver, ele precisa ouvir, ele precisa tocar, ele precisa comer, enfim, ele precisa que você use os sentidos para ele se sentir vivo. Toda vez que você tenta sentar e meditar, o que você está fazendo é você tá deixando o seu corpo de lado. E isso é uma ameaça pro ego, né? Porque você vai estar parando de se identificar com ele. Então, o processo de meditação, ele realmente é como se você estivesse adestrando um pet. E nesse caso, o pet é o seu próprio corpo, né? Você é o seu ego, é como se fosse um pet que você tem que adestrar ele, para ele parar de assumir o controle. Você precisa controlar a sua mente e as suas experiências com a sua consciência e não deixar que a sua mente seja controlada pelo seu ego, né? Ou pelo seu corpo. Eu acho, gente, que o Dr. Joe Dispenza, nesse sentido de falar que você cria sua realidade com a sua mente, ele é o mais raiz de todos. Porque ao contrário de muitas pessoas que ensinam, ele fala que se você criar a experiência na sua mente, né, nesse estado de transe, nesse estado onde você tá 100% imerso no momento presente, e você sair da meditação com a absoluta certeza de que aquilo que você criou já é real, você não precisa fazer nada, porque a experiência vai encontrar você aonde quer que você esteja. E aí a gente vê muitas pessoas que às vezes vão ensinar e elas falam que, mas você tem que agir, né? Não é só pensar, não é só ficar sentado, pensar e não fazer nada. Você tem que agir, você tem que fazer as coisas acontecer. Só que pra essa questão de criação, o Joey é muito enfático no sentido de que ou você tá criando com a sua mente 100% do negócio e a experiência vai encontrar você, ou você tá interferindo com o seu ego, né? Ou você se identifica com a energia, cria tudo 100% a partir da sua mente, ou você se identifica com a matéria e tenta ficar criando as coisas, fazendo as coisas na matéria. Quando você tá fazendo na matéria, é matéria contra matéria, gera um determinado período de tempo pra acontecer. E ele conta histórias, né, de que ele ensina isso pros filhos dele. Então tem uma história, por exemplo, de a filha dele, eu acho que ela queria fazer um intercâmbio pra Itália, na época de faculdade, e ele ensinou ela, né, a fazer essa técnica e a colocar todos os detalhes de como ela queria viver essa experiência, e ela fez essa técnica e tudo mais, só que ela começou a ficar impaciente no meio do processo, e ela começou a querer fazer as coisas acontecerem, e aí ela começou a ir atrás do negócio pra fazer acontecer, e ela conseguiu ali uma experiência, mas não era 100% da forma como ela idealizou. E aí ela foi falar com ele, né, se ela podia aceitar aquela experiência. Eu acho que eles iam ter que pagar alguma coisa e na verdade ela tinha idealizado que ela ia conseguir a experiência sem precisar pagar. E falou pra ela, olha, você não tá fazendo como eu te ensinei, você se atravessou no meio do processo, não é pra você se atravessar no meio do processo. Você só tem que criar um negócio na sua mente e tudo vai acontecer exatamente como você criou. Você não precisa fazer nada, você não precisa ficar correndo atrás e se atravessando no meio, você tá atrapalhando quando você faz isso. E aí ela recusou, né, então aquela oportunidade que ela teve, continuou acreditando, né, na meditação dela, colocou mais fé naquelas intenções que ela fazia e a experiência se desdobrou exatamente como ela queria, exatamente nas condições
que ela estabeleceu. Então eu acho muito interessante como ele vai muito fundo nisso, né? Ele fala, olha, você realmente entrar no estado mental que você tem que entrar antes de fazer um negócio, e se você fizer do jeito certo, você não precisa fazer nada, porque a experiência vai encontrar você aonde quer que você esteja. Eu acho que ele é um dos poucos que realmente ousa, né, dizer isso. A maioria das pessoas fala que não, que você tem que fazer alguma coisa, que você não pode ficar sentado esperando e tudo mais. É óbvio, né, que para você conseguir efetivamente que isso funcione, a sua identificação com a matéria, ela tem que ser mínima. Então, enquanto você tiver medo, enquanto você tiver ansiedade, enquanto, né, você não acreditar nas coisas, enquanto a sua fé for pequena, realmente você vai precisar fazer coisas. Porque você não vai conseguir acreditar que a experiência simplesmente vai se desdobrar sem você fazer nada. Bom, eu definitivamente recomendo esse livro para ler mais de uma vez, porque é realmente muita informação, é impossível você absorver tudo só na primeira leitura. Eu vou deixar o link dele na Amazon aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse em comprar. Bom, espero que você tenha gostado dessa resenha, espero que você leia esse livro e aplique esse conhecimento na sua vida. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.